Senhor presidente, estamos em paz. Vou começar, embora Vossa Excelência, na quinta-feira passada, nos surpreendeu. Positivamente. Não. Na verdade, Vossa Excelência deu um balão, um capote em todos os senadores. Promulgou parte da PEC da sessão onerosa, sem nos avisar, mas compensou ontem à noite. Vossa Excelência recebeu os governadores, vários governadores, tinha 10 governadores na residência oficial, vários senadores, e, de alguma forma, os argumentos de Vossa Excelência terminaram por nos convencer de que haverá uma saída para se resolver a questão do pacto federativo, tão importante para estados e municípios. Lembra-se, Vossa Excelência, de que, ainda na votação da PEC da Previdência na Câmara dos Deputados, nós assumimos um compromisso e eu ajudei muito para que o PSD da Câmara, e são lá 35 deputados federais, pudesse apoiar a reforma da Previdência, desde que houvesse alterações no texto que o governo encaminhou. E essas alterações foram realizadas, ou seja, se manteve a aposentadoria rural, da forma que está pré-estatuída hoje na lei, se manteve também parte do benefício de prestação continuada, e aqui no Senado Federal, o relator, o senador Tasso Gereissati, melhorou ainda, porque retirou lá um jabuti que estava a prejudicar e a diminuir a menos de um salário mínimo o benefício de prestação continuada. A capitalização que tanto queria o ministro Paulo Guedes não aconteceu. Se melhorou também a questão da pensão por morte, que foi uma luta do senador Eduardo Braga, do PMDB, que ofereceu emenda para que não alterasse a pensão por morte. Isso também foi resolvido e na Comissão de Constituição e Justiça se confirmou essa possibilidade. Então, do que foi encaminhado para a Câmara dos Deputados pelo governo federal, já se melhorou bastante a letra da lei da PEC da Previdência. Mas, no entanto, senhor presidente, aquela época na Câmara dos Deputados, conversei com Vossa Excelência, conversei com o presidente Rodrigo Maia, e Vossa Excelência nos deu a palavra do ministro Paulo Guedes de que o ministro ia agilizar a tramitação, junto com as duas casas, do Pacto Federativo. Quantas reuniões nós tivemos? Inclusive na residência oficial, coordenada aí pelo senador Rogério, que se envolveu muito, tanto quanto eu, quanto todos nós, pelo Pacto Federativo, que é a solução, pelo menos para aliviar o problema fiscal de estados e municípios. Pois bem, diante daquele fato, e que nós levamos os votos do PSD para a reforma da Previdência na Câmara Federal, nós esperávamos, como foi acertado, de que chegaríamos aqui hoje, na primeira votação da PEC, já com 2 itens resolvidos. Primeiro item, securitização, que está na Câmara Federal desde o ano passado, foi aprovado aqui no Senado, e o presidente Rodrigo Maia já se comprometeu várias vezes de colocar em pauta para votar, e até hoje isso não foi pautado. Poderia já estar sendo resolvido. E a sessão onerosa, que estamos discutindo como fazer. Há pouco Vossa Excelência me disse ali que está conversando com o governo para fazer uma medida provisória estabelecendo os critérios de distribuição dos recursos da sessão onerosa. Presidente Davi, eu tenho absoluta certeza que nesse quesito economia, nessa questão das reformas, também do ponto de vista econômico, tanto Vossa Excelência quanto o ministro Paulo Guedes, como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia,
três líderes, todos três têm um CPF diferente, mas são uma figura política só. Eu tenho certeza que existe essa sintonia, e essa sintonia pode muito bem resolver essa questão. Se não resolver, não é porque não teve poder de fazê-lo, é porque, na verdade, não quis resolver uma questão que é grave. Hoje mesmo, nós tomamos a decisão, nós que temos uma posição independente frente ao governo, de votar na CCJ e hoje aqui no plenário votar a primeira fase da reforma da Previdência. Poderíamos tomar uma decisão de obstrução, porque não houve o compromisso, não se reafirmou o que foi acertado. Na minha opinião, se eu por acaso assumir o compromisso com Vossa Excelência, pode ter absoluta certeza, presidente, que eu vou suportar qualquer fardo, mais pesado que seja, para cumprir minha palavra. Palavra dada tem que ser cumprida. E, nesse caso, a palavra não foi cumprida. Foi postergada por uma decisão em que foi tomada em prejuízo dos estados e dos municípios. Portanto, já que existe essa sintonia, por que não o governo tomar a decisão de dizer, olha, vamos encaminhar uma medida provisória definindo os critérios de distribuição, presidente, que Vossa Excelência conhece muito bem como serão os critérios de distribuição, 15% para estados, 15% para municípios. Se por acaso o governo deseja colocar esses recursos para um fundo previdenciário dos estados, que coloque, não tem problema. O que tem que tomar é uma decisão. A coisa pior que pode existir no parlamento é a falta de decisão e ficar se adiando um compromisso que foi assumido no passado e não foi resgatado em tempo. Isso não vai impedir de nós votarmos hoje a reforma da Previdência. Claro que nós todos aqui cada um tem sua posição. Eu tenho minha posição em relação à reforma da Previdência. Eu discuti isso muito com o senador Tasso Gereissati. O regime geral da Previdência, como está sendo colocado no relatório do senador Tasso Gereissati, é um relatório perverso no regime geral da Previdência, em vários itens. Até porque foi essa casa, foi a Câmara Federal e foi o Senado que aprovou, há menos de 2 anos atrás, a modificação do tempo de contribuição e o tempo mínimo de idade para aposentadoria. Nós fizemos aqui uma votação e terminamos com o fator previdenciário. Ele foi terminado por votação quase que unânime nessa casa. O senador Rogério não estava aqui, mas nós fizemos isso. E estabelecemos o quê? Aquela fórmula 8595 que o senador Paim tanto defendeu e nós aprovamos aqui, que hoje é 8696. Para as mulheres 86, 30 de contribuição, 56 de idade. Não é isso, senador Paim? Se eu estiver errado, você pode me corrigir. E para os homens, 35 de contribuição, 61 de idade. Não tem menos de 2 anos que nós mudamos isso. Nós aprovamos isso. E agora tem que mudar. Tem que colocar 65 anos de idade para o peão contribuir, para se aposentar, e 40 anos para ele contribuir. Onde é que nesse país um trabalhador braçal, o que está pendurado no andame construindo um prédio, um eletricista, quanto é que alguém que está numa fábrica de calçados, numa construção civil, numa fábrica de automóveis, está trabalhando na metalúrgica, onde estiver trabalhando, quando é que ele vai conseguir aposentadoria integral, contribuindo 40 anos e 65 de idade. Então se mudou isso agora, e eu sou um crítico. Por que sou? Porque lá atrás eu votei a fórmula 8595, que hoje é 8696. Então sou um crítico do regime geral da Previdência. E também na questão do pedágio de algumas categorias profissionais. Mas estamos dispostos a votar. Mas é importante que o governo tome essa consciência de que os 7 itens do Pacto Federativo não podem ser deixados de lado. Presidente, os 7 itens, Vossa Excelência conhece como eu conheço perfeitamente. Por exemplo, está na mão do senador Antônio Anastasia a PEC para prorrogar o prazo para pagamento dos precatórios. Não é isso, senador? Por que não vota logo?
nenhum dos estados vai ter como pagar precatória até 2024. Isso é fato. O estado do senador Anastasia, o estado de Minas Gerais tem condição de honrar isso até 2024? Não vai ter. O estado da Bahia talvez tenha, com muita dificuldade. O Rio de Janeiro vai ter? Não vai ter. Por que não aprovar logo essa ampliação do prazo de 2024 para pagamento de precatório para 2028? O senador Anastasia me disse pessoalmente que ia fazer uma alteração, ia tirar a pessoa física para ficar até 2024 e botar para 2028 pessoa jurídica. Tudo bem, mas se aprove a matéria, se dê uma solução na matéria. A Lei Candir, que ficou de se extinguir a Lei Candir, de pagar os 4 bilhões que os estados têm 4 bilhões de reais que os estados que exportam têm direito, também não foi aprovado. O plano Mansueto está entregue lá à Câmara no despacho de gaveta que não sai absolutamente. Todos os itens foram postergados. Portanto, não há como se achar que o governo pode fazer esses encaminhamentos até a última votação, a segunda votação da reforma da Previdência. Por isso, tantos senadores se colocaram contra essa posição, até que tinham já conversado para votar a favor e aprovar isso. Ou o governo sinaliza, ou vai ter dificuldades, porque quem precisa de apoio hoje também são estados e municípios da federação. Não há como se desconhecer essa situação em que se vive hoje. Por mais que o Estado seja organizado do ponto de vista fiscal, e o meu Estado, o Estado da Bahia, é organizado do ponto de vista fiscal, existe já há algum tempo compatibilização de receita e despesa, nós vamos ter aqui uma posição bem contrária ao que pensa o governo. Já vou anunciar que votarei contra hoje a reforma da Previdência como está colocada e será colocada aqui no plenário do Senado Federal. Líder do PSD, quero adiantar também que a minha bancada está liberada, cada um vota com sua consciência. A minha consciência é de como está a reforma da Previdência e como ela vai chegar ao plenário, ela é nociva, sobretudo no regime geral da Previdência. Não há como ninguém me convencer que um trabalhador da iniciativa privada, pendurado no andaime, repetindo, um eletricista, um pedreiro, um carpinteiro, vai conseguir contribuir 40 anos na Previdência Social e se aposentar com 65 anos de idade. Ninguém vai me convencer isso no momento em que o Brasil vive uma crise de desemprego, uma crise de instabilidade muito grande na economia, quando o governo, ao contrário de ser firme, bambeia e tem as dificuldades que tem para tomar decisões em favor do Brasil e do povo brasileiro. Portanto, essa é a nossa posição, senhor presidente, senhores senadores e senadoras.